Agora o Alter Rebbe, porém, vai nos dizer que por outro lado, e sempre existe um outro lado, né? Ele vai começar a nos elaborar justamente o que há de especial na kavaná das mitzvot, na atenção e intenção investida e dedicada no cumprimento das mitzvot. E de certa forma com isso vai nos explicar por que é necessário também, o versículo nos fala, o versículo de apresentação do Tânia, que karov eilecha davar meod beficha ubilvavcha lasoto, que isso, o cumprimento de Torah mitzvot é muito próximo, muitíssimo próximo de ti, na tua boca, todas as mitzvot verbais, no teu coração, para fazer. Então nós enfatizamos muito para fazer, implementar na prática, etc. Mas nós vamos ver que com toda a importância do fazer da ação prática, não podemos excluir, isso não dispensa totalmente ou absolutamente não dispensa a necessidade do envolvimento emocional, da participação do coração da pessoa, em outras palavras, da sua atenção ao cumprir as mitzvot, com intenção, com devoção, com kavaná. Isso que vai nos dizendo em seguida o Alter Rebbe, Ach af al pi kein amru tfila o shar bracha belo kavana hen keguf belo neshama. No entanto, toda a ênfase dada ao componente prático das mitzvot, conforme exposto acima, isso não significa, a gente não deve se precipitar e tomar e tirar conclusões absolutas. Isso não significa que a atenção, a kavaná, não seja importante, pois foi dito, a gente encontra um dito entre os nossos sábios que fala que a oração ou outras bênçãos sem atenção, sem kavaná, ditas mecanicamente, sem intenção, sem kavaná, é nada mais, é como um corpo sem alma. Como um corpo sem alma. Tem um corpo, mas sem alma. Assim também, os nossos mestres, nossos sábios dizem que uma mitzvah realizada, foi realizada, e na prática a pessoa cumpriu sua obrigação, tecnicamente falando, de acordo com o Shulchan Aruch, o código de leis, ele executou na prática, seja dizendo as palavras do Shema, da Amidah, do Birkat Hamazon, ou outra mitzvah que ele cumpra, agindo na prática, fazendo tecnicamente conforme prescrito pela Halachá, ele cumpriu com sua obrigação, na prática realizou a mitzvah, mas os nossos sábios dizem que uma mitzvah feita assim, sem prestar atenção no que a pessoa está fazendo, sem intenção mais elevada, sem qualquer desprovida de qualquer devoção, de qualquer kavaná, é como um corpo sem alma. Então ele nos fala, por mais que nós já vimos que a prática é o principal, e prática envolve também o palavreado, aquilo que a pessoa expressa verbalmente pela sua boca, etc. Mesmo assim, nós vamos ver a seguir que o Alter Rebbe vai nos enfatizar que isso não significa que podemos dispensar a kavaná, a atenção, a intenção, porque se não houver kavaná, se não houver essa atenção mínima, essa intenção no cumprimento das mitzvot, a mitzvah vai ser considerada como um corpo sem alma. Na realidade, isso esclarece aqui que é uma expressão muito forte essa, um corpo sem alma, que uma mitzvah sem kavaná é como um corpo sem alma, mas a gente tem que, como se diz, a gente tem que interpretar essa citação, essa afirmação com cuidado, porque não ao pé da letra, um corpo sem alma é um corpo sem vida, um corpo morto, não é? Isso é uma coisa grave, não é? Então, no sentido literal, é gravíssimo um corpo sem alma. Mas aqui a gente não deve traduzir isso no caso da mitzvah sem kavaná, que uma mitzvah sem kavaná é morta, não tem vida nenhuma, não é? Não representa nada. Não, não é isso. Não é isso, nós já falamos que tecnicamente pela Halachá a pessoa desincumbiu sua obrigação, cumpriu a mitzvah, e por isso não pode se afirmar e não pode se dizer, mesmo que ele tenha feito sem kavaná, que isso não vale nada. Pelo contrário, a gente explicou extensamente nos capítulos anteriores a grandeza e importância da ação prática que envolve também a articulação labial, a fala, etc.
Então, já que a pessoa cumpre, mesmo que bedieved, pós-fato, com esse ato, mesmo desprovido de atenção, a mitzvah, isso não pode ser ignorado, isso não pode ser subestimado. Na realidade, o Alter Rebbe vai nos explicar em seguida, para a gente entender bem o sentido dessa frase, o que representa corpo e o que representa alma em todas as criaturas, e a partir disso, depois, nós vamos entender melhor ao que ele se refere quando aplica essas metáforas sobre as mitzvot, o que representa o corpo da mitzvah e o que representa a alma da mitzvah, e por que uma mitzvah sem kavaná, desprovida de atenção ou intenção, é considerada como um corpo sem alma. Então continua o Alter Rebbe nos dizendo, Peirush, כי כמו שכל הברואים שבעולם הזה, שיש להם גוף ונשמה, שהם נפש כל חי ורוח כל בשר איש, ונשמת כל אשר רוח חיים באפיו מכל בעלי חיים, והשם מחיה את כולם, ומהווה אותם מאין ליש תמיד, באור וחיות שמשפיע בהם. Traduzindo, então ele está agora nos explicando qual o teor dessa frase, dessa afirmação, que uma mitzvah sem kavaná é como um corpo sem alma. Então ele nos diz, isso quer dizer que, assim como todos os seres criados deste mundo possuem corpo e alma, todos os seres, e estes recebem energia vital divina de fontes distintas. A energia divina que é aplicada, investida sobre o corpo, é de uma fonte diferente, é um tipo de energia diferente e distinta da energia que é investida sobre a alma de cada ser e criatura, que ela é proveniente, derivada de uma outra origem. Da mesma forma, ele vai nos explicar que a execução prática de uma mitzvah, que isso seria como o corpo da mitzvah, e sua kavaná seria a alma da mitzvah, elas também têm, na verdade, existe aqui uma independência e depois uma interdependência. Ou seja, originalmente, cada uma tem uma fonte distinta de energia. E quando acopladas, quando juntas, então elas se retroalimentam, há uma sinergia que produz um efeito especial quando a prática é unida à atenção, à intenção. Mas na verdade elas são independentes, cada uma tem sua energia própria originalmente. Então ele nos diz, mesmo a execução prática de uma mitzvah e sua kavaná também tem cada uma a sua própria energia vital. Porém, o que nós vamos ver é cada uma tem sua energia vital própria, o corpo e a alma, a mitzvah e a kavaná. Porém, a energia vital do corpo aqui seria o exemplo, a metáfora, que representa o que? O ato prático do cumprimento da mitzvah. A energia vital do corpo, aqui corpo entre aspas, é muito menor que a da alma. Ou seja, o corpo também tem energia vital e própria independente, mas é uma energia vital bem menor do que aquela presente na alma, a alma que representaria a kavaná das mitzvot. Porque a alma, prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, é a nefesh de toda coisa viva, e o ruach, o espírito de todo ser humano, nas palavras de Jó, e a neshama de tudo que tem o espírito da vida em suas narinas. De acordo com o versículo no Gênesis, aqui ele utiliza os três termos para definir a espiritualidade, nefesh, ruach, neshama, o que inclui, inclusive, todos os seres vivos. Quando nós falamos, isso inclui até todos os animais. E Deus dá vida a todos eles, nas palavras de Neemias, corpo e alma. O que dá vida a tudo e a todos é a divindade. Deus dá vida a todos eles, corpo e alma, matéria e espírito, e os cria continuamente.
De qualquer forma, o que nós vemos, o que vimos até agora, é que Deus dá vida a tudo e a todos. E quando se fala a tudo e a todos, é a todos os aspectos da criatura, seja o corpo da criatura, como também a sua energia, a sua alma. Ou seja, existe matéria, existe espírito, e cada um tem sua origem distinta, e cada um recebe a sua vitalidade de Deus de uma fonte diferente. E tudo vem de Deus, a energia vital investida no corpo, investida na alma, investida na matéria, investida no espírito. Apenas que nós vamos ver que há uma distinção na ordem de grandeza e elevação dessa energia divina, que aquela presente na alma é bem mais elevada do que a presente no corpo. Mas no final das contas, o que ele nos salienta aqui, Shegam agufa chomri vafilo avanim veafar adomem mamash yesh bo or vechayut mimenu yitbarach shelo yachzor liot ain vaefes keshehaya. Não só a alma tem vida e dá vida, na verdade o corpo também tem vida própria. E se fala que Deus dá vida a tudo e a todos, isso significa não só a alma, mas também ao corpo, não só o espírito, mas também a matéria. Deus os cria continuamente, todos os seres e criaturas, todos os corpos e matéria, a partir do nada, por meio da sua luz e energia que derrama dentro deles. Pois mesmo, ele nos fala, pois mesmo o corpo físico, e não só o corpo físico, o corpo humano, o corpo de animais, mas até qualquer matéria, até as pedras inanimadas e o pó, que são completamente inertes, eles também contêm luz e energia de Deus, que é isso que lhes dá existência, senão voltariam a ser nulidade e vazio, como eram anteriormente. Ou seja, esse tema é vastamente explicado pelo Alter Rebbe na segunda parte do Tânia, Sharei Yichud Ve'emunah, o portão da unicidade e da fé. Mas aqui, só de passagem, se fala que o próprio corpo também tem uma vitalidade própria divina. Em outras palavras, o ser humano é composto de corpo e alma, e é interessante que na criação do ser humano já foi assim. Deus criou primeiro o corpo, o corpo jazia inanimado, e só depois soprou nas narinas o alento, o sopro da vida, que isso seria a alma que deu vida e fez o corpo se levantar, se movimentar e etc. Mas isso já enfatiza que corpo e alma têm origens distintas. Então, assim como no útero materno, o corpinho do bebê já existe, mas ele ainda está desprovido de alma. Somente quando ele vem ao mundo, só depois do momento do nascimento, é que a alma se incorpora. Mas o corpo já existe mesmo antes de se associar à alma. Da mesma forma, depois de 120 anos, cada um volta para a sua origem. O corpo veio da terra, ele retorna à terra. E a alma é uma essência espiritual, ela volta às alturas celestiais espirituais. Mas na realidade isso enfatiza que cada um tem sua fonte e origem, cada um tem sua vitalidade divina própria, o corpo e a alma. Isso, na realidade, ele nos fala não só a alma do ser humano que está investida ou revestida no corpo, mas na realidade até nos seres inanimados, não é? Como uma pedra ou pó de terra, etc., de acordo com os livros de Kabbalah, eles também têm uma alma entre aspas ou sem aspas, mas é uma energia espiritual que lhes dá existência, por mais que eles não parecem ter vida, porque eles não têm movimento, eles não têm sequer crescimento vegetativo, mas para eles terem existência, o que lhes dá vida e existência é essa energia divina, que é um tipo de alma, né, que faz com que existam. E mais do que isso, essa força vital que está investida em todos os seres e criaturas, nos corpos deles, ou mesmo na parte inanimada, isso que mantém as criaturas existentes. Porque caso contrário, se essa energia divina parasse de ser investida nesses seres e criaturas, eles voltariam, não só que se desintegrariam, voltariam ao nada absoluto, deixariam de existir como se nunca tivessem existido, como era antes da criação.
Como o Alter Rebbe explica que a criação de Deus ex nihilo é diferente do ser humano quando ele dá forma a um objeto, que a matéria-prima já existia, ele pega, por exemplo, o tronco de árvore e faz disso uma cadeira ou uma mesa ou um objeto de arte, mas na realidade ele só deu forma, a matéria-prima já existia. Por isso, assim como a matéria-prima originalmente não necessitava do ser humano para existir, então, por isso, depois que a mesa ficou pronta, ou a cadeira, então o carpinteiro, o obreiro, ele pode ir embora, aquilo não depende dele, porque também não dependia essencialmente antes para a sua existência. Diferente disso, a criação de Deus, que é uma criação ex nihilo, que não existia absolutamente nada, e tudo só passou a existir pela energia divina investida nos seres e criaturas. Então, o que tira essas criaturas do nada, o que faz elas existirem de fato, é única, então, somente a energia divina investida nelas. Se essa energia parar de atuar sobre elas, se for retirada, então imediatamente todos retornam à sua natureza, entre aspas, natureza original, que era a sua condição original, que era o nada, nada absoluto. Portanto, tudo que existe, porque existe, significa que há uma energia divina dando existência a isso. Isso seria, entre aspas, ou por assim dizer, ou chamar, a alma de cada criatura presente até no corpo inanimado. Por isso, até nos elementos inanimados, no reino mineral, né, sem vida, sem crescimento, etc., como diz a Kabbalah, existe uma alma, que isso seria a força, a energia divina presente dentro do ser e da criatura, até no corpo inanimado, fazendo com que ela exista. Portanto, a partir daqui nós vimos que existe energia divina não somente na alma, presente não somente na alma, mas também no corpo. Mas, se formos comparar, continua o Alter Rebbe nos diz, ואף על פי כן, אין ערך ודמיון כלל בין בחינת אור וחיות המאיר בגוף לגבי בחינת אור וחיות המאיר בנשמה שהיא נפש כל חי. Contudo, simplesmente não há nenhuma semelhança, não há nem ponto de referência e comparação, não há nenhuma semelhança nem comparação entre a luz e a energia divina que brilha no corpo, que dá existência ao corpo, mas não existe nenhuma comparação com a luz e a energia divina que brilha na alma, que é muito mais elevada, muito mais intensa, visto que a alma é manifestamente viva. Na alma nós percebemos e vemos a vida, a energia, etc., aquilo que é chamado nefesh de toda coisa viva, seja a energia presente em toda coisa viva. Portanto, por mais que até no corpo e na matéria esteja presente, haja uma energia divina, e tem que haver, porque senão a matéria não existiria, voltaria ao nada, mas sem dúvida alguma, ele afirma, o Alter Rebbe nos diz que a energia divina presente na alma, no espírito, é muito mais elevada do que aquela presente na matéria e no corpo. Porque essa energia presente na alma e no espírito é uma energia, uma vitalidade espiritual elevada, distinta daquela energia mais limitada que está presente no corpo, na matéria, por mais que é uma energia divina, mas muito mais limitada e condensada.